programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis está hoje na celebração do encontro dos médicos, dos cirurgiões, do pessoal que trabalha com a estética, plástica, que opera nariz, enfim, dentro da área deles, que é super bacana. E é um workshop de rinoplastia, tem gente do Brasil todo, tem gente do exterior. E a gente conversa agora com um homem super especial, bacana, que vai se apresentar para vocês. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, eu me chamo Washington Almeida, eu venho de Feira de Santana, da Bahia. É um grande prazer, é a segunda vez que eu venho a Lajeado, né, para esses encontros, e David já promove esse encontro há vários anos. Esse é um workshop sobre plástica de nariz. Então, nesses 3 dias aqui, nós discutimos técnicas, novos procedimentos, como realmente operar o nariz, como obter realmente melhores resultados na cirurgia nasal. Washington, como tu estás vendo a tua área? Tu és otorrinolaringologista, né? Trabalha com intervenções e estéticas também, né? Não só, como vocês chamam essas reparativas e tal? Nós que temos a parte funcional e a parte estética, e uma está ligada à outra. Sempre que você lida com a parte funcional, quando você faz uma cirurgia, você modifica a parte funcional, você tem isso repercussão na estética e vice-versa. Então o cirurgião ele tem que estar capacitado para atender tanto a parte funcional como estética. Então nós, como otorrinolaringologista, nós somos muito procurados por problemas funcionais, para pacientes que não respiram bem e que também não gostam dos seus narizes. Bom, doutor, eu não respiro, mas eu podia dar uma melhorada, eu tenho uma ponta caída, eu tenho um carocinho que é uma giba. Então, isso nós fazemos uma cirurgia num tempo só. Nós corrigimos a função, que é a função primordial do nariz, é respiratória a função, e nós corrigimos também a parte estética, embelezamos mais esse nariz, né, para que haja uma harmonia com a face, né? Toda a face tem que estar harmônica, então nós fazemos, a intenção é harmonizar a face através de uma plástica do nariz. Sobre a harmonia da face e tal, nós estamos numa questão que, além de funcional e de saúde, tem a ver com estética. Existem medidas, existem equações que vocês fazem para dizer que isto ou aquilo não está legal. Obviamente não é simplesmente da nossa cabeça ou da escolha que eu faço, olhar uma revista, olhar alguém famoso. Há sim toda uma técnica, toda uma ciência para se mexer no nariz, para se mexer numa face. Está certo isso? Está certo. É tanto que muitas vezes as pessoas têm uma ideia errônea que nos chegam aos nossos consultórios com assim, uma foto de um artista e falam, olha, eu queria que meu nariz fosse igual a este, né? E muitas vezes não é possível isso. Existem assim, os limites da cirurgia. Você tem hoje, eu diria até que a cirurgia hoje, nós lidamos muito com matemática, nós temos equações, nós temos as medidas que nós podemos fazer, quanto a gente vai projetar, quanto a gente vai se projetar, quanto a gente vai tirar de dorso. Então existe, desde os desenhos de Michelangelo, né? Que fez as proporções do corpo humano, proporções faciais. Então nós tomamos medidas, muitas vezes matemáticas, para equalizar isso. Mas tem que ter também o dom artístico, né? A gente faz uma coisa medida, projetada, ver como vai ficar, e também tem a parte artística, tem a criação artística também, mas é muito de matemática também. Obviamente, um cirurgião plástico ele tem que ter habilidade e tem que ser um artista, como você bem fala. Onde é que reside a verdadeira dificuldade em se fazer uma mudança, por exemplo, no nariz? Bom, nós lidamos com vários tecidos e a gente tem que antecipar muitas vezes o processo cicatricial. Então nós temos que ter hoje sermos mais conservadores, quer dizer, um tempo atrás faziam cirurgias mais de remoções, de ressecções. Hoje nós fazemos cirurgias mais conservadoras, cirurgias de suturas, mudamos a conformidade justamente prevendo esses processos cicatriciais e também preservando a função respiratória. Que não adianta nada você ter um nariz belo, um nariz bonito, que muitas vezes não funciona. Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório e fala, olha, eu não gosto do meu nariz, eu gostaria de modificar meu nariz. E nós vemos a estrutura nasal, que a gente muitas vezes tem que estruturar esse nariz, tem que fazer algumas modificações, tirando cartilagem do septo, muitas vezes tirando cartilagem da orelha, muitas vezes até da costela para fazer estruturações.
E muitas vezes esses pacientes, eles não se dão conta, falam, olha, mas infelizmente a gente não pode estreitar tanto o seu nariz que vai prejudicar a tua função. Ah, mas não me importa a minha função, eu quero é meu nariz bonito. E normalmente os pacientes têm esse comportamento porque não sabem o valor da respiração, porque respiram bem. Porque no dia que for privada dessa respiração, no dia que eles passarem, se você fizer o nariz que você vai estreitar demais, que ele não vai respirar, eles vão começar a falar, olha, eu não estou conseguindo respirar, eu não tenho uma vida normal, eu não durmo bem, eu acordo mal, eu acordo de manhã tendo dor de cabeça, eu não consigo, eu estou sonolento durante o dia. Então, quando ele passa a se privar da respiração, é que ele vai se dar conta do problema. Então nós temos que ter a responsabilidade de ver os limites da cirurgia, até onde podemos ir, onde é que o paciente deseja que seja feito aquele nariz e que podemos oferecer. Muitas vezes tem pacientes que têm realmente perspectivas irrealistas. Eu queria um nariz tal e a gente não tem condição de dar aquele nariz tal. Muitas vezes um nariz mais largo, que você quer estreitar bastante, fala, eu não tenho condição de fazer isso. E se fizer, eu vou te prejudicar funcionalmente. Então a gente tem que ter com o paciente esse diálogo, mas é uma coisa realmente que é muito bem resolvida. Por se tratar não apenas de uma questão funcional, mas também estética, existe o espaço para frustração? Ah, sim, certo. Por bom se fosse que existe realmente espaço para frustrações. Muitas vezes o paciente vem, você opera, né? Fala, eu não quero ir. E como se falam bem, existem 3 narizes. O nariz do paciente, o nariz que o paciente quer e o nariz que o médico que pode dar. Então tem que haver bastante diálogo. Antes de você operar um paciente, você não pode chegar com o seu paciente e operá-lo de imediato. Tem que ter bastante diálogo entre o que é que você pode oferecer, qual é a sua anatomia, o que é que pode causar, o que é que os efeitos colaterais, como vai ficar seu nariz. Tem que ter esse diálogo. E muitas vezes falar ao paciente, olha, dependendo da cicatrização, pode ser que com 10 meses, 1 ano, a gente possa fazer um pequeno retoque do teu nariz, refazer alguma coisa que você não esteja satisfeito ou que funcionalmente não esteja funcionando bem. Então, nós temos que ter essa abertura, esse diálogo com o paciente. Então, a relação médico-paciente é uma coisa bastante importante nesse aspecto. Então, você tem que ter relação muito boa, de confiança, porque se não houver isso, vai ter certas complicações nas cirurgias. Washington, muito obrigado e sucesso na tua caminhada profissional. O prazer é todo meu e, como te falei, mais uma vez, é grande prazer estar aqui pela 2ª vez em Lajeado, né? E que Davis consegue fazer aqui realmente desse workshop, né? Trazendo pessoas renomadas de fora do país, trocando experiências. É sempre muito bom, uma grande experiência voltar aqui a Lajeado. Obrigado a vocês. A gente conversa agora com Tatiana Almeida, ela é otorrinolaringologista também, está longe de casa, mas está participando do 9º Congresso, Workshop de Rinoplastia aqui na Clínica Dr. Wilson Davis e já está há um tempo aqui. Seja bem-vinda e nos conta um pouco dessa história. Pois é, eu sou paraibana e terminei otorrinolaringologia ano passado e neste ano eu iniciei o que a gente chama de Fellow, que é um estágio de complementação que não é obrigatório, é opcional, e eu optei por fazer esse Fellow na parte de estética, né, de plástica facial. E eu faço esse Fellow lá em São Paulo e vi passar agora esse mês de agosto aqui com o Dr. Davis, que tem um nome muito importante dentro da área de rinoplastia, para fazer um acompanhamento aqui das atividades dele, da clínica, principalmente das cirurgias, do atendimento, e aí incluiu também a parte do workshop que está funcionando agora no finalzinho do mês, né? Então... Que bacana. Me diz uma coisa, como é que é na tua região essa história de cirurgias faciais, nasais, etc., não só da questão funcional, mas também estética? Bom,
igual ao Brasil, né, a parte de otorrino ela está avançando muito nessa parte, incluindo a parte de estética, né? É tanto que hoje as residências médicas em otorrinolaringologia, elas antes eram de 2 anos e a partir de 2002 passaram a ser de 3 anos, exatamente para poder incluir um programa maior, inclusive de cirurgias plásticas, cirurgias estéticas. E, assim, a visão ainda da população em si ainda é um pouco diferente do que a gente já vive hoje dentro da atividade mesmo médica. Mas isso tem mudado aos poucos. Hoje em dia, muitos pacientes já procuram o otorrino em si para se fazer uma cirurgia não só funcional, por problemas obstrutivos, por exemplo, mas também para incluir a parte estética por conta dos bons resultados que ao longo dos anos os otorrinos estão mostrando, e isso vai crescendo ao longo dos anos. Às vezes é mais complicado em cidades em que a otorrino não está tão desenvolvida, principalmente cidades de interior, né? Eu falo mais por conta do Nordeste. Mas a gente vê que as coisas mudam, tanto que Dr. Davis está numa cidade que não é capital, né? Não é uma capital, mas que permitiu, independente de ser ou não uma capital, que a otorrino e o nome dele como médico, por conta dos resultados dele, isso é independente do local onde se desenvolva. Então, isso tende a melhorar também para os outros lugares, né? Por que tu escolheste essa área? Por que otorrinolaringologia? E por que te especializar nesta questão e te envolver numa cirurgia plástica e facial também hoje? Bom, a escolha da otorrino, na verdade, já foi na época de faculdade, né? E, assim, foi um despertar. A gente tem as práticas de otorrino e era uma coisa que eu vi que, além da otorrino ter a parte clínica, ela também tem a parte cirúrgica. Nem todas as especialidades abordam dessa forma. Muitas são só clínicas, muitas são apenas cirúrgicas. Então, como a otorrino acoplava as duas coisas, eu achei bastante interessante. Além disso, eu tenho meu pai também é otorrino, então a gente sempre tem uma ligação. Então, pelo fato de eu estar vendo isso mesmo antes de ser estudante de medicina, então isso fez com que eu tivesse esse desejo de seguir o otorrino. A parte estética já é algo que foi sendo desenvolvido ao longo da própria residência. A gente faz parte de toda a residência, de todas as áreas que a otorrino aborda, de laringe, de nariz, né, de ouvido. E assim, ao longo dos 3 anos, a gente vai se aproximando daquilo que mais a gente gosta mais. A gente vê tudo, mas a gente vai se aproximando daquilo que mais a gente, né, se gosta mais. Então, a parte de estética é uma coisa que ao longo desses 3 anos, eu fui me apaixonando e fui vendo que é possível, e eu tive excelentes mestres, inclusive um deles está participando do workshop, que é Dr. Washington, que foi meu professor, meu mestre, e a gente vai se apaixonando. É uma coisa assim, que a plástica, quando você gosta mesmo, você não consegue mais sair dela, e a gente vai querendo sempre mais conhecimentos e vem para eventos como esse para que a gente possa crescer e aprender mais, né? Sempre. A gente vive num período muito estético, muita imagem. E há hoje muito mais facilidades em se fazer uma intervenção cirúrgica estética, né? Tempos atrás não se tinha talvez tantos especialistas, não se tinha tantas técnicas apuradas e não se tinha tantas pessoas com recursos. O Brasil cresceu economicamente, cresceu o acesso à informação, etc. E isso traz também o desejo de se mudar aquilo que não está legal. Quais são os limites, na verdade, da questão estética? Bom, o otorrino ele não só trabalha com a parte de nariz especificamente, a gente tem uma análise da face como um todo, e embora algumas vezes os pacientes chegam com uma imagem distorcida, até às vezes pelo fato de exigir que determinado nariz, que ele quer que seja feito nele, às vezes ele não tem o conhecimento, e nem deve ter, porque são pessoas mais leigas, e é isso que a gente tem que explicar para o paciente, que existem limites para determinada cirurgia. A gente não pode fazer sempre aquilo que o paciente quer, porque existe um limite próprio de cada paciente, por conta de toda a estrutura anatômica, né, que isso deve ser analisado pelo médico. Quando o médico não tem essa filosofia, aí acontecem alguns erros, alguns inconvenientes, né? Até a gente pode citar, por exemplo, um caso mais famoso que foi o Michael Jackson, por exemplo. Então, aquela exigência que ele tinha de querer que o nariz dele fosse um nariz mais relacionado a pessoas brancas, né?
que, pelo fato dele não ser branco, ele tinha toda uma estrutura nasal da própria raça dele. E esse desejo que ele tinha, essa obsessão, fez com que os médicos fossem exigidos dessa forma para que fosse modificado. E